Obrigada, pessoal da biblioteca, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar com vocês todos. Obrigada pela disponibilidade de todos os participantes. Como a Ana falou, fiquem à vontade. Eu vou estar compartilhando a minha tela, então eu não vou estar vendo as mãozinhas de vocês. Fiquem à vontade para abrir o microfone e perguntar, tá? Vou tentar fazer exemplos bem diversos aí para o dia a dia de vocês, mas se vocês quiserem ver algo diferente ou específico, além do que eu estou mostrando, fiquem à vontade. Eu vou compartilhar a minha tela. Vocês podem alguém, por favor, me confirmar que vocês estão enxergando? Estamos sim, Monique. Perfeito. Sim, sim. Então, vamos lá. Essa é a carinha do EMES, tá? O EMES, vocês vão fazer o acesso pelo portal da biblioteca, em base de dados, vai ter o logo aqui do EMES, e aí vocês vão conseguir entrar na plataforma, e uma vez que vocês entrarem, essa é a carinha do EMES, tá? A primeira coisa que é bem importante, pode ser que ele abra em inglês. Se ele abrir em inglês, aqui a gente tem empresas, e aqui nessa casinha a gente vai ter meu EMES, na verdade, tá? Vocês conseguem... desculpa, universidade é um pouquinho diferente. Aqui na bolinha. Nessa bolinha, vocês vão conseguir... Deixa eu só tirar aqui. Aqui vocês vão conseguir colocar o idioma da interface. Aqui, tirar a tela do Zoom. Aqui vocês conseguem colocar o idioma da interface para português, inglês. Então, aqui vocês mudam o idioma da interface. A plataforma vai ficar em português nesse sentido. Idioma das traduções dos conteúdos que você exportar. E aqui, idioma do conteúdo, pelo menos português e inglês, que a gente tem muito conteúdo global e muito conteúdo local. Tá? Para dar um overview do que é o EMES. O EMES é um consolidador, é uma plataforma de inteligência de mercado em que você pode ter informação de empresas, de setores e de país, tá? A gente consolida mais de 5.000 fontes globalmente. Então, por exemplo, em empresas, se você quer ver a saúde financeira de uma empresa, da Vale, você consegue. Quero ver 20 anos atrás como era a saúde financeira da Vale para acompanhar esse crescimento. Você consegue as transações de M&A, então as fusões e aquisições, aonde a Vale está investindo, aonde a Vale está parando de investir, todas essas informações estão na empresa. Mas a Vale divulga o balanço trimestralmente. Até 3 meses, muita coisa acontece, porque o preço da commodity, do ferro, né, minério de ferro, esse mercado influencia muito, puxa muito o resultado da Vale. Então, como que eu acompanho isso? Através de notícias, tanto do minério de ferro, quanto da própria Vale, notícias negativas, notícias positivas, tá? Troca de CEO, enfim, tudo isso na mídia dentro das empresas. A gente consegue ver os executivos-chave também, subsidiárias, composição acionária, então ver o grupo daquela empresa. Setores, tá? Como eu falei, a Vale puxa todo um setor, porque ela é a principal aí do setor de mineração e também é impactada pelo setor. Então, a gente também traz relatório de consultorias. Então, a Oxford, The Economist, Euromonitor, Frost & Sullivan, Mordor, todas essas são fontes globais, e aí tem as locais como Tendências, LCA, 4E, que fazem relatórios analisando aí os setores e falando qual a projeção para o setor de mineração, o forecast, né? Em 5 anos, como que esse setor está, quais são as oportunidades e os riscos desse setor, né? Os principais players, tudo isso. E aí, por último, a gente consolida informação de países também, dados macroeconômicos, tá? Cenário também com projeção, quero ver desemprego, quero ver inflação, a projeção para 2025. Você tem os dados da Oxford, por exemplo, que você consegue consultar essas projeções, tá? Então, o EMES nada mais é que uma plataforma de inteligência de mercado que consolida em um único lugar informação para esses 3 pilares: empresas, setores e país, tá? Eu vou começar aqui por empresas. Eu vou mostrar uma ferramenta. Então, quando a gente clica aqui na aba de empresas, tem 2 ferramentas que são as principais. Essa aqui é a primeira, cria uma lista de empresas. Essa ferramenta, tanto para prospecção, os associados usam muito para prospectar essa ferramenta. Você pode para conhecer os principais players de mercado. Então, eu estou vendo
o mercado de fertilizantes, eu não sei as principais empresas. Então, quero entender. Ou quero entender, por exemplo, numa localização. Quero ver em Bento Gonçalves. Qual que é o principal, as empresas mais fortes naquela localização? Você consegue exportar essas listagens, entender os principais players, concorrência também. Estou analisando minha empresa, quero ver concorrência. Principais empresas numa geolocalização. Então, tudo isso. E até os associados acabam usando bastante na questão de prospecção, tá? Eu vou entrar aqui, então cria uma lista de empresas, a gente entra, e aí, isso é uma coisa bem legal, tá? Hoje vocês têm aqui 1.323.000 empresas no Brasil, tá? Aqui está filtrado só Brasil. Aí, em primeira mão, contar para vocês que a fundação vai entrar com a cobertura global. Então, se vocês quiserem ver empresas na China, a China tem aí 2 milhões de empresas. Mais de 2 milhões de empresas só na China. Então, a gente pode filtrar aqui, olha, 2.300.000 empresas e ver as empresas aqui da China com faturamento, todas as informações aqui que eu vou mostrar. E aí, vocês vão ter a nossa cobertura completa, que passa de 10 milhões de empresas, tá? Então, toda essa informação que eu estou mostrando para o Brasil, 1 milhão de empresas, aí vai crescer 10 vezes, tá? Vocês vão para 10 milhões de empresas aqui. E aí é só lembrando que vocês podem mudar e selecionar os países aqui, tá? Eu, por enquanto, vou dar os exemplos para o Brasil, porque acaba sendo que a gente também tem mais familiaridade, mas saibam que isso se aplica, a mesma ferramenta é igual em todos os países, tá? Então, aqui mudando para o Brasil, 1.323.000 empresas. Todas essas telas aqui do lado são filtros, tá? Então, como eu falei, aqui tem um filtro de setor, mas, Monize, não estou vendo de localização, que eu sei que é algo importante para vocês, filtrar por estado, por cidade. Como que a gente faz? A gente clica aqui, olha, nessas duas setinhas, tá? E a gente expande os filtros. Então, eu nada mais fiz do que expandir os filtros. E aí eu tenho uma série de filtros aqui. Eu tenho estado, eu tenho cidade, eu tenho setor. Então, por exemplo, eu quero filtrar só empresas em São Paulo, e no Rio de Janeiro, você pode colocar aqui Rio de Janeiro. Moniz, eu quero só na cidade de Itu e você pode fazer outros tipos de filtro, quero afunilar por cidade e não por estado. E aí nós temos esse filtro de setor que eu sei que acaba sendo também bem interessante para vocês. Então, vou clicar aqui no setor. No setor, a gente tem hoje 3 opções, tá? Uma é o KINAI, depois o NAICS, o EMS14 e depois o NAICS. O KINAI é nossa classificação aqui no Brasil, da Receita Federal. Ela não se aplica para outros países, porque ela é uma coisa própria nossa, específica do Brasil. Muitos países têm essa classificação local. Por exemplo, se eu pegar aqui a Colômbia, então vou pegar aqui a Colômbia. Vocês vão ver que ao invés do KINAI, tem esse aqui, SIL, que é a classificação local da Colômbia, tá? Então, sempre que vocês estão vendo um país específico, vocês vão ver a classificação local delas. Se eu coloco Brasil e Colômbia, eu não consigo aplicar nem a classificação local da Colômbia, nem a local do Brasil no outro país. Então, o que ele aparece? Sempre agora que vocês vão ter mais países, essa questão faz a diferença. Ele só vai aparecer o NAICS e o EMS, tá? Então, vou começar por essas duas. O NAICS é uma classificação global, ela é a norte-americana, tá? A classificação norte-americana que a gente pegou como padrão global. Ele tem esse nível de detalhamento, sendo 2 menos detalhado, então, olha, agricultura, mineração, construção, comércio varejista, e o 6 mais específico. Então, ao invés de só agricultura, você consegue ter a plantação de soja, de trigo, de milho, de arroz, então ser bem específico, tá? Esse é o NAICS. O EMS14, o que a gente fez? A gente pegou essas 2.000 classificações do NAICS e agrupou em 14. Então, muitas vezes, quando você pega uma classificação que, eu não quero ser tão específico, eu quero ver agro e eu não quero ir selecionando trigo, milho, arroz,
você pode vir aqui no EMES14 e selecionar o agro como um todo, tá? Eu vou voltar aqui só para Brasil para mostrar o KINAI. O KINAI, ele também é tão granular quanto o NAICS, tá? A única diferença é que ele só funciona para Brasil. Então, vou dar um exemplo bem prático. Olha, é milho, é trigo, é arroz, assim como o NAICS, tá? Qual a diferença? Esse é global, esse é só Brasil. Se eu pegar o setor automotivo, vou digitar auto aqui, tá? Para pegar o setor automotivo, eu tenho o comércio aqui, olha, de veículos automotores. Só um segundo. Então, eu tenho o comércio do veículo, eu tenho a locação de veículo, eu tenho a fabricação do automóvel, eu tenho o serviço de borracharia para o automóvel, eu vou ter o comércio de combustível para o automóvel, a fabricação da bateria para o automóvel, aqui a fabricação, olha, do motor para o automóvel, a fabricação do banco e do estofado. Então, ele entra muito no detalhe. Eu quero ver empresa só que fabrica banco e estofado para automóvel, em São Paulo e Rio de Janeiro. Você faz esse filtro aqui, clica aqui, e ele vai de 500 mil empresas para 47. Plascar, Toyota, Lear, enfim. E aí você consegue ser bem específico. Claro que, como eu falei, isso às vezes pode atrapalhar vocês, então a gente tem a classificação aqui, por exemplo, energia, automotivo, mais abrangente, tá? E aí foi para 15 mil empresas de energia em São Paulo, Rio de Janeiro. Outra coisa, a gente consegue filtrar por número de funcionários também. Então, quero empresas com mínimo de 50 mil funcionários, quero empresas limitadas, quero empresas SA. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a natureza jurídica da empresa. Então, olha, entidade sem fins lucrativos, fundação, limitada, sociedade anônima. Então, a gente tem uma série de filtros aqui, se elas são listadas ou não listadas em bolsa, tá? Vários dados aqui que funcionam como um filtro. A gente também consegue aplicar dados financeiros. Isso também sei que é uma necessidade. O BNDES, ele classifica ali empresas de médio porte, de 4,8 milhões, né? 5 milhões até 30 milhões, se eu não me engano. Então, ou 300 milhões, enfim. Aí tem a classificação do BNDES para médias empresas. Ah, eu quero colocar aqui, de 5 é 300 milhões, tá? Então, vou colocar aqui, olha, de 5 a 300 de faturamento. Aqui já está em milhões, já está em reais. Eu aplico, isso vai ser aplicado. Foi para 3 mil empresas aqui, tá? Então, ele vai alterando aqui as empresas. Ah, quero grandes empresas, então mínimo de 300 milhões e não quero setar o máximo. Ele filtrou para 225 empresas, tá? Então, filtros financeiros com diversas escalas. Então, aqui a gente está falando só de Brasil, então a gente tem real, dólar e euro. Como eu falei, se vocês quiserem comparar Brasil e China, o mês que vem isso já vai ser possível. Só que aí não vai ter a moeda real, vai ter só dólar e euro, tá? E aí, ou se quero só ver a empresa da China, vai ter aqui a moeda local deles, tá? Então, vocês podem aplicar diversos filtros aqui, tá? Aqui, sugiro adicionar novos filtros e ver um pouquinho do que vocês podem aplicar. Então, olha, eu quero ver imposto de renda, lucro no período, eu quero ver os ativos dessa empresa, lucros retidos, passivos totais. Então, quero ver passivo total. Adiciono aqui e ele vai entrar como um filtro aqui, olha, passivo total, que eu posso aplicar nessa minha listagem, tá? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não? Tranquilo. Tá. E aí, uma vez que eu tenho as listagens nos moldes que eu quero, para o padrão que eu quero encontrar de empresas, eu venho aqui em exportar, e aí eu sempre vou recomendar você clicar nesse customizar, tá? Aqui você seleciona quais informações são relevantes para você. Então, vamos lá, informações de empresa. Eu quero ver a classificação do KINAI, porque eu vendo só Brasil. Eu quero ver a cidade dessa empresa, o endereço, o telefone, o site. Eu quero ver quem são os principais executivos, o contato das pessoas. Quero ver o número de funcionários. Quero ver a natureza jurídica, se ela é listada ou não em bolsa.
quem são os acionistas, as subsidiárias, e aqui o ID da empresa seria o CNPJ, tá? O Fiscal ID. Aí eu tenho DRE, eu quero ver a receita operacional, eu quero ver imposto de renda, tenho o balanço financeiro, quero ver ativo, quero ver passivo. Então, vocês vão selecionando, olha, fluxo de caixa, índices. Então, para a empresa que divulga os balanços, a gente tem, por exemplo, índices de lucratividade, olha, margem EBITDA, índices de eficiência, giro de estoque, turnover das contas a pagar, valores de valuation da empresa, liquidez, alavancagem, tá? Tendência de crescimento, vários indicadores aqui, múltiplos também. Então, aqui, olha, os múltiplos, valor de mercado por EBITDA. Então, vários indicadores aqui, dados de mercado para as empresas que têm capital aberto, tá? Que você pode colocar para exportar. E aqui, selecionar o período. Então, você quer do full year, né? Do ano completo, você quer por trimestre, você quer de qual ano? E aí, você clica em exportar, tá? Vai demorar alguns segundinhos e esse dado já vai estar aqui. Então, apareceu aqui pronto. Vou abrir o meu Excel. E vocês vão ter essa lista aí super rica dessas 200 empresas. Olha, Petrobras, Raízen, qual que é o KNAI principal delas, qual que é o KNAI secundário, qual que é a receita operacional, então, o faturamento delas, importante, aqui a gente está, as escalas, olha, milhões de reais. Então, se eu tenho 461 mil milhões, né, isso seria bi. Então, e aí, você vai tendo aqui os dados, olha. Aqui seriam 882 milhões, tá? Então, só para entender que tudo aqui acima. Aqui eu tenho o estado, a cidade, o código postal, o endereço, o telefone, o site dessa empresa, os principais executivos, olha, como o nome e o cargo deles, o número de funcionários. Olha, vocês vão ver que Petrobras, esse número está 2021, então está atualizado, porque é uma vez por ano, geralmente, que eles divulgam. Ah, mas a Raízen está 2020. Por quê? Porque ela não divulgou 2021. Já vou mostrar para vocês que esses perfis são atualizados mensalmente, tá? Se ela não divulgou, vai ter sempre a última informação disponível e a gente sempre coloca a data ao lado para não ter uma falta de entendimento aí, vocês entenderem errado que esse número é 21, tá? Então, a gente sempre deixa o mais atualizado que eles divulgaram e a data ao lado. Então, qual que é a natureza jurídica, se é listada, não listada, quem são os acionistas, olha, o BNDES, União Federal, as subsidiárias também com a participação, os principais produtos, aqui no caso Petrobras, petróleo, gasolina, óleo diesel, gás natural. E aí, os outros dados que eu coloquei do balanço, ativo, passivo, tá? De quando é esse balanço. Então, tem empresas que divulgam 2022, tem empresas que só divulgaram 2021, depende do fim do ano fiscal da empresa, né? E aí, o CNPJ aqui da empresa. E aqui também a gente tem, desculpa, a fonte do balanço. Então, olha, esse balanço da Petrobras, de onde ele veio? Da CVM. Esse aqui, da Raízen, veio do Diário Comercial. Esse aqui do Ipiranga, da Austin Essex. Esse aqui do Diário Oficial do Rio de Janeiro, tá? Então, a gente vem tendo todas essas informações aqui também. Quais são as fontes, né? Da informação que a gente compilou. Então, essa é a primeira informação que é bem relevante para a parte de empresa, tá? Bom, Moniz, eu tenho uma empresa específica e eu quero procurar ela. Então, você pode digitar o nome dela aqui, tá? Então, você quer ver a Vale, você digita aqui Vale, ele já vai fazer aqui, olha, empresas, tá?
Ah, Monize, não achei a Vale que eu queria. Você clica aqui na lupinha. E aí, olha, Vale SA, perfil de empresa, tá? Então, ela já está aqui. Você, aqui, quando eu clico nessa lupinha, eu estou no todos. Eu poderia clicar só em empresas aqui e colocar só Vale no título, porque aí são empresas que chamam Vale, tá? Por quê? Se eu filtrar essa busca aberta, ele vai fazer empresas que estejam no endereço Rua Vale do Itajaí. Ele pega a busca completa. Quando eu deixo o título, quer dizer o nome da empresa, tá? Então, olha, todas as empresas aqui, Vale SA, Vale Energia, e aí eu entro na empresa que eu quero. Outra maneira de buscar empresa, tá? Vocês podem, no buscador, digitar o CNPJ. Então, você achou no Google o CNPJ da Vale. Conforme você vai digitando aqui o número sem ponto, sem traço, ele vai te dizendo as empresas que têm esse CNPJ, tá? Então, quando eu entro, que informação que eu tenho da empresa? Olha, qual segmento que ela está? Aqui uma breve descrição, vai falar onde os países até, olha, que a Vale atua, o endereço, o telefone, o número de funcionários, o nome anterior, então, Companhia Vale do Rio Doce. Aqui você vai ter já alguns indicadores financeiros, então, olha, a Vale divulga o balanço trimestral, né? Então, aqui a gente já tem do segundo semestre desse ano, comparando com 21, com o segundo semestre também, a gente vê que a receita da Vale, ano contra ano, caiu 27%, tá? Então, ele já mostra aqui alguns cálculos. Você vai ter os principais executivos, composição acionária, subsidiárias, um overview das empresas similares, ou seja, empresas que estão aí no mesmo segmento da Vale, um pouquinho da ação, do preço da Vale, transações de M&A. Então, aqui, olha, onde a Vale está investindo, em 7 de outubro, há 20 dias atrás, ela comprou, na verdade, a Cosan comprou uma participação na Vale de quase 5%, tá? Então, a gente vê que a Vale vendeu essa participação aí para a Cosan, né, na verdade. Então, a gente vai ver, olha, a Vale vendeu também a Companhia Siderúrgica do PCM. Então, a gente vê onde ela investe e para de investir, tá? E notícias, todas essas notícias aqui citam a Vale. Se não está no título da notícia, está no meio do artigo. Então, olha, a notícia de hoje, Moody's reitera a nota de crédito da Vale em Baa3 com perspectiva estável. Então, olha, obras da rodovia no Vale do Rio Doce entram na reta final. Então, todas essas notícias aqui da Vale, tá? E aqui a gente vai ter notícia também setorial, então, do setor da Vale de mineração, tá? De relatórios, desculpa. Subindo aqui esse perfil, Monize, tudo isso que você mostrou é muito interessante, quero tirar um perfil de tudo. Vem aqui no Report Builder, seleciona as colunas que você quer e exporta, o que é legal, tá? Para vocês exportarem para Excel. Então, vai falar com o cliente, está fazendo um trabalho sobre uma empresa, quer ter muita informação sobre essa empresa, é aqui que você obtém, tá? O classificador, a ferramenta que eu mostrei antes, é para exportar várias empresas e ele não traz notícia, M&A. Essa ferramenta é para exportar uma empresa só, mas ele é mais completo. Então, traz notícia, traz M&A, traz o balanço de vários anos, tá? Então, acaba sendo uma informação mais completa, mas de uma empresa aí única. Eu peguei a Vale, então tem muita informação, ele vai demorar um minutinho. Deixa eu duplicar aqui. Enquanto faz o download, já fez. Então, só vou mostrar bem rapidamente, porque é tudo que a gente acabou de ver, tá? Então, ele trouxe aqui a Vale, olha, as informações da empresa, endereço, telefone, descrição, os executivos com nome e o cargo, a composição acionária, subs. Ele traz o balanço aqui dos últimos 5 anos, olha, para você já comparar. Então, quero ver o EBITDA da Vale dos últimos 5 anos. Já trouxe aqui, balanço financeiro, né, o DRE, fluxo de caixa, tudo isso. Também traz aqueles índices e múltiplos, então, lucratividade, eficiência, valuation, também dos últimos 5 anos, tá?
Notícias, olha, como a gente viu, a da Moody's, enfim. Notícias aqui todas citando a Vale. Olha, vítimas de Brumadinho. Então, você vai ter as transações de M&A também, todas aquelas informações que eu mostrei para vocês, inclusive uma análise de crédito aqui, qual que é o risco da Vale, qual que é a metodologia desse cálculo. Então, é uma nota de benchmark, uma nota de tendências. A do benchmark compara a empresa com os outros players do segmento, né? Então, com os peers, os pares dela, e a nota de tendências compara o balanço anterior com esse ano. Então, a Vale está se endividando mais ou ela está investindo mais? Como que está sendo aí? Ela está crescendo? Então, ele vai dando essa nota de tendência e aqui ele vai explicando como essa nota foi dada, onde a Vale é boa, então em vendas, mas o passivo total dela por vendas é muito ruim, a variação de patrimônio. Então, ele vai dando toda aqui a metodologia desse cálculo, tá? Então, esse é o relatório aqui, quando você quer muita informação de uma empresa específica, tá? Tudo que eu mostrei pode ser consultado com mais detalhes aqui nessa BIM. Então, quero ver o balanço de 25 anos para trás. Clica aqui em balanços. Monize. Pode falar. Suelen, posso fazer uma pergunta? Claro. Esse relatório que você baixou agora, você mostrou que tem dados que, por exemplo, dados financeiros que me mostram dos últimos 5 anos. Esses M&As e essas reportagens, esses reports, eles são só do ano de 2022 ou ele tem uma abrangência maior? Aqui ele mostra sempre só os últimos, assim como o balanço. Então, ele mostra o mais recente naquele relatório. Mas tem como você consultar de 25 anos para trás. Eu já vou mostrar isso para você. Mas perfeito, ótima pergunta. Tá, obrigada, Moniz. Imagina. Então, aqui, por exemplo, o balanço, ele está pegando, olha, já a variação dos últimos 5 anos. Quero ver mais períodos? Clico aqui em mais períodos. Venho aqui e vejo desde 95, tá? A mesma coisa as transações de M&A. Você pode clicar aqui. Aqui são só da Vale, mas olha, tem mais 116 transações aqui. Então, você pode clicar e ir vendo as transações mais antigas da Vale, tá? Então, olha, vamos lá no fim. Então, a gente tem aqui desde 2000, tá? 15 de maio de 2000 as transações da Vale. Então, tudo que eu mostrei sobre a Vale, aqui vocês podem ver com mais detalhes, tá? Entrando até nessa questão de transações de M&A, que é onde estão os investimentos, quando eu vou voltando aqui para abrir empresas, tá? Então, eu mostrei já como acessar o perfil de uma empresa específica aqui no buscador, como criar a lista de empresas, e a segunda ferramenta de empresas que é muito utilizada é essa aqui, Encontre Transações de M&A, tá? Tudo que eu mostrei dentro do perfil vai estar aqui. Então, notícias de uma empresa, é igual a gente no perfil da Vale vê as notícias, tá? Empresas similares, também a gente viu isso, a nota de crédito, a gente já viu isso dentro de uma empresa. Mas essa ferramenta, ela é muito legal para você encontrar investimentos de um setor. Por exemplo, eu quero saber o que a China está investindo no Brasil, tá? Então, essa é a segunda ferramenta que eu vou mostrar aqui na parte de empresas. Então, eu entro nela e aqui eu tenho as transações de M&A, tá? Aqui, olha, exatamente o ponto da Suelen, ele está mostrando os últimos 12 meses. Então, aqui no último ano, a gente teve 1.425 transações relacionadas ao Brasil, tá? Porque aqui, olha, eu estou filtrando o Brasil. Quando a gente pega aqui todos os países que a gente tem, vocês vão ver... Então, eu vou pegar aqui 7.243 transações, tá? Então, vocês vão conseguir selecionar de todos os países. E aí, aqui, novamente, a gente tem vários filtros, inclusive de data. Então, se eu quiser ver todos os arquivos, tudo que a gente tem de M&A na base, foi para 170 mil transações aqui, praticamente, tá? Então, aqui eu estou pegando, eu consigo setar um período específico, tá? De transações. E aqui são filtros. Então, eu quero ver, por exemplo, o Brasil como alvo. Então, o Brasil foi o alvo dos investimentos. E quem comprou, quem investiu no Brasil? A China.
Então, quero ver os investimentos dos Estados Unidos. Então, você consegue aqui selecionar o país também do comprador. Deixa eu atualizar, eu acho que ele está pensando, ele está carregando, como eu fiz todos os países, eu vou. Ele demora mais um pouquinho para carregar. Vou deixar aqui só Brasil, que aí fica né? E deixei todos os arquivos também. Deixar do último ano, para ele carregar, olha, cada vez mais rápido. Então, país-alvo, Brasil. Ali já está. País-alvo, Brasil. E aí, o país do comprador, então, ele vai carregar aqui as informações. Quem teve transação com o Brasil. Aqui meu mouse, que não está indo, deixa eu ver. Só mais uma tentativa. Aí, foi. Então, país do comprador aqui, China. Então, o que a China investiu no Brasil? Ele já filtrou aqui para o último ano. Então, a gente consegue exportar aqui também para Excel e ver quais são os setores que ela está investindo, né? Então, setor-alvo, olha, publicação de software, transporte aquático, publicação de software, telecom, portuárias. Então, a gente consegue ver aqui 2 segmentos claramente muito fortes. Olha, software, TI, né? Aqui agrícola também, telecom. Então, a gente consegue ver onde a China investiu no Brasil. E aí você pode fazer vários filtros aí contrários também, quem está investindo, quem está vendendo, deixando de investir. E também de setor. Então, por exemplo, vou tirar aqui Brasil como alvo, quero ver quem está investindo no setor de energia. Então, você coloca aqui energia e você vai ver, olha, as últimas transações. Essa transação de ontem. Então, você vê aqui, ó, Total Energies foi o comprador, comprou a empresa Casa dos Ventos Energias Renováveis, tá? E aí, olha, o país do comprador, França, o país do alvo, Casa dos Ventos, Brasil. Você vai ter algumas informações aqui bem específicas. Outra coisa que dá para filtrar por tipo de transação. Então, eu quero ver só aquisição, fusão, quero ver as empresas que abriram IPO. Então, você consegue aplicar esses filtros, exportar também, personalizar o que você quer exportar. E aí, novamente, você seleciona as colunas que você quer exportar para o Excel, tá? Da mesma maneira que a gente acabou de fazer. Bom, quero ver mais detalhes dessa transação do Chile, tá? Então, você pode selecionar aqui embaixo do número e clicar em detalhes. Então, olha, aqui eu tenho empresa-alvo, comprador, vendedor, detalhes financeiros. Então, o valor da transação, como que ela foi paga, qual a taxa de câmbio, uma sinopse aqui, um sumário, né, da transação e as notícias relacionadas, tá? Então, quero ver mais informações, é aqui. Outro ponto bem importante, tá? Quando eu entro no Deal Watch, né, que é Encontro de Transações de M&A, eu tenho essa aba de notícias. Essa aba, ela traz justamente notícias e rumores de mercado. Então, quero ver empresas que querem vender, que querem comprar, ela traz muito de rumor, coisas que ainda não aconteceram, não foram oficializadas, tá? Então, você vai ter tanto de os já concretizados, mas rumores. Por exemplo, esse aqui, Neo Energia planeja vender non-core assets. Então, ativos aí non-core. Então, você tem uma notícia de um rumor, olha, de hoje, do que a Neo Energia planeja fazer. Do que, olha, aqui a Auren Energia planeja expansão. Então, você consegue ver bastante disso também, tá? É bem legal. Também pode aplicar filtros de setores, tá? E, por último, para fechar a parte de empresa, aqui em relatórios, eu tenho alguns relatórios, por exemplo, esse Divisão Latam, que fazem uma análise dos investimentos, também podem ajudar aí vocês a ver qual setor está tendo mais investimento, qual país Latam. Então,
Então, aqui ele traz, olha, aqui o número de deals por país, então, Brasil com 630, né? O México aqui com 114, valuation, então ele faz alguns cálculos e aqui os deals por setor. Então, TI e banco e financeiro lidera aqui em quantidade de deals, mas em valor. Em valor é o financeiro e o óleo e gás, o TI está lá embaixo. Então, a gente vê essas divisões, os 20 principais deals Latam, de private equity, enfim, é bem legal, tá? Explorar também essa base. Pessoal, alguma dúvida dessa parte de empresas que a gente viu? Criar uma listagem, encontrar transações de M&A, buscar uma empresa? Não? Então, vai já... Você falou, Monize, que é de quanto tempo que é atualizada essas informações? Mensalmente, desculpa, eu acabei esquecendo de mostrar. Eu vou entrar aqui no perfil da Vale. Olha, mensalmente toda a base Brasil ela é atualizada, tá? Aqui, se a gente olhar a data de atualização, você vai ver que vai ter empresas que essa data de atualização pode ser maior do que um mês. Por quê? Porque a alteração não mudou, né? Não teve nenhuma alteração. Então, a última alteração que a Vale teve foi em 17 de setembro, há 10 dias atrás. Não, há mais de um mês atrás, né? Foi essa última alteração, tá? 1 mês e 10 dias, 40 dias atrás. Vão ter empresas aqui que vai ter alteração essa semana, porque mudou alguma coisa. Aqui você vê a data da última atualização, da última alteração, tá? Mas mensalmente todo esse perfil é atualizado. Beleza? Beleza. E se eu buscar aí o setor de educação, a fundação aparece aí como uma das empresas? Aí você teria que colocar fundação, seria o mais fácil, né? Se você quer chegar na empresa, o mais fácil é ir pelo nome, tá? Que aí você vê aqui o perfil da fundação. Para a gente, todo mundo da fundação tem acesso, né? Login, eu não sei se eu perdi essa parte no início. Olha, você vai entrar pelo tudo. portal da biblioteca. Vai ter base de dados ali, vai ter o logo do EMS, onde você acessa apps, outras fontes. E aí você consegue, é um login único com a fundação. Então, você vai usar o seu login da fundação para entrar no portal da biblioteca e lá só clicar no EMS. Mas se tiver dificuldade, você chama aqui que a gente ajuda. Beleza, obrigada, gente. Imagina. E aí eu vou usar o exemplo da Márcia um pouquinho para setor, tá? Acabaram as dúvidas de empresa, gente? Ficou claro? Tá. Empresa é o mais longo mesmo, tá? Vou clicar aqui em setores. Quando eu clico em setor, se eu descer aqui, olha, eu já tenho agricultura, automotivo, bancos, ou eu posso digitar novamente nesse buscador educação. Então, ele traz, olha, serviços educacionais. Então, cliquei aqui em educação, eu já tenho aqui as últimas notícias do setor e alguns relatórios, tá? As recomendações aqui. Então, eu vou ter, por exemplo, esse relatório do EMS, Education Sector Report, esse aqui da LAFES, Instituições de Ensino, esse aqui da Euromonitor, tá? Então, olha, esse aqui do EMS também, mas esse tem uma projeção para 2023. Então, você vai tendo vários relatórios aqui. As transações, olha, de M&A, então, a gente viu que a EdTech, Pro Educa, teve financiamento em 18 de outubro, então 10 dias atrás. A Wizard Educação teve algo com a Conquer aqui, comprou uma participação da Conquer. Então, você vai vendo aqui várias transações também do setor de educação, tá? Olha aqui também empresas do setor de educação. E o que eu acho muito legal dessa parte de setor, os relatórios, justamente porque eles trazem as projeções. Então, eu já abri aqui, deixa eu só deixar para eu conseguir enxergar. Eu já abri aqui alguns relatórios, então, vou fazer download desse do próprio EMS, vou fazer download desse da LAFES e desse da Euromonitor, tá? Para a gente ver. Então, primeiro, abrindo aqui o do EMS.
olha que bacana, o que esses relatórios trazem de conteúdo. Eu peguei setor de educação, mas eu vou mostrar que isso pode ser para vários setores, tá? Então, aqui, olha, ele traz o setor em focos, os principais indicadores, os gastos públicos, posicionamento global, setor de emprego, investimento, cenário competitivo, as companhias em foco, então, aqui ele analisa a Cogna, Cruzeiro do Sul, Ser Educacional, cenário regulatório, e aí ele divide por Elementary and Secondary Education, Higher Education e por EdTechs. E aí você pode clicar aqui e descendo também, ou clicar no índice, que você vai ver, olha, quantos Basic Students, quantos estão em Elementary, em Private, enfim. E educação executiva, alguma coisa com foco na educação executiva? Já te mostro como procurar isso, tá? Então, aqui, esse exemplo aqui, olha, os principais indicadores, a gente aqui vai ter os forecasts, deixa eu ver, deve estar... Cenário competitivo, então, uma timeline da educação no Brasil, olha, São Francisco, ele vai falando dos desenvolvimentos, olha, da receita das principais. E só no idioma inglês, os relatórios, ou tem alguma opção Tem de em português gerar... também. Ah, tá. Vai depender da fonte. O EMS, geralmente, ele faz nos 2 idiomas. A LAFES é só em português, mas a Euromonitor, por exemplo, é só em inglês, tá? Tá. Então, por exemplo, aqui, olha, conjuntura, análise SWOT do setor, principais players, movimentação, perspectivas, riscos e tendências do setor. Então, esse é em português, olha, instituições de ensino no mundo. Aí ele vai trazendo cadeia de relacionamento, olha, conjuntura do setor, evolução do número de matrículas, FIES, análise SWOT, então, olha, ameaça, oportunidade para o setor, players, então ele vai trazendo aqui, olha, os principais players, aqui distribuição por estado, né? Fusões e aquisições, investimentos, as perspectivas, olha, uma projeção até 2026 para o setor, tendências e riscos, tá? Então, olha, as tendências aqui, então esse é um exemplo, e aí, por último, esse da Euromonitor, Educação no Brasil. Então, ele traz também várias informações, o que eu acho legal são esses headlines. Então, ó, Croton Educacional é a empresa que gera 1% da produção, da receita total, os custos da indústria cresceram 6,7%, o número de total de companhias cresceu para tantas unidades. Então, ele vai trazendo aqui vários dados bem legais, tá? Educação corporativa, desculpa, qual era seu tópico? Isso, no setor de educação executiva, que é o nosso, executivo. Perfeito. Como você pode buscar educação executiva, tá? Então, toda vez que vocês precisarem de um tema mais avançado, você pode tanto executiva, tá? Você poderia digitar nesse buscador, educação executiva, e aí vir aqui em relatórios, e aí ver o que ele cita de educação. Eu vou ensinar vocês a fazerem essa busca mais complexa, deixa eu só ver se assim ele já acha alguma coisa. Não. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem essa busca mais complexa agora, tá? Quando você quer um tema mais específico, como que você pode fazer? Então, por exemplo, eu quero ver educação. Você pode digitar educação, mas a gente tem muito material em inglês. Então, eu vou colocar para vocês colocarem os termos em inglês também. Então, or education, or schools, você pode colocar, or university, or universidades, por exemplo, or learning, teaching. Aí você pode colocar várias variações, tá, da palavra. Eu vou deixar só essas. Eu agrupo essas palavras, porque elas são um conjunto, como se fossem sinônimos, e eu quero cruzar essa busca com executiva, com MBA, por exemplo. Então, eu vou colocar executiva
corporate, or MBA, or deixa eu ver qual outro tema. A gente pode colocar corporate, já foi, empresarial, não sei. Vou colocar alguns temas aqui, tá? Não sei os principais temas. Opa, coloquei errado. O executivo ali é executivo. Executiva, tá certo. A em inglês, você diz? Não sei se tem que ser tudo em inglês, ou que você está Não, colocando o ideal é ter né? sempre os 2 idiomas, perfeito. Então, olha, a gente fez aqui. Então, só retomando, tá? O que ele traz aqui? Eu busquei educação próximo, e aí eu uso near, que o comando tem que ser sempre em inglês, executiva, or MBA, or empresarial, e aí ele faz umas buscas mais education, próximo de corporate. Então, ele vai trazendo, olha, EdTech, então ele traz as informações, deixa eu até mudar aqui para todos os relatórios. Ele vai fazer mais essa questão de educação voltada para o mercado de vocês, tá? Então, ó, universo empresarial, deixa eu ver aqui. Ele traz, eu sei que tinha um relatório de MBA, talvez eu não esteja procurando os principais temas corretos, tá? Mas tem, deixa eu ver se eu procurando só com MBA, se eu acho. E aí depois eu já dou mais um exemplo do setorial, para a gente não passar o tempo de vocês. MBA relatórios. Eu acho que não era esse termo mesmo. Mas olha, tá vendo? Esse relatório, tá vendo que ele traz MBA? Então, ele está fazendo um filtro para achar relatórios que falem mais do setor de educação com MBA, com a palavra-chave que eu coloquei, tá? Depois eu posso até focar mais no tema, mas só para vocês entenderem, essa maneira de buscar, eu vou até trazer com outro setor, que aí eu tenho certeza que vai ter. Agricultura or agriculture, or agribusiness, por exemplo, ou agronegócio, tá? Então, coloquei aqui todos os sinônimos. Quando eu faço essa busca, olha, 40 mil relatórios, e se a gente for olhar, agribusiness, só relatórios de maneira mais geral, falando do agro, né? Aí vamos supor que eu quero ver inovação no agronegócio, eu quero ver internet das coisas, eu quero ver a utilização de drone, de robô. Então, você quer ver essa parte de inovação. O que você faz? Usa o NIR, e aí você coloca os termos que você quer. Então, por exemplo, digital, or smart, or 4.0, or drone, or robots. E aí você poderia, robôs, sabe? Colocar aqui digital, a palavra em inglês, português, funciona, 4.0 também. Então, coloco os termos aqui novamente. E ele vai cruzar agriculture com digital, com smart, com tudo isso. Procuro aqui. E aí, olha como os resultados mudaram. De 40 mil, que a gente tinha bem focado só em agro, olha, digital agriculture, agriculture drones and robots, agriculture autonomous robots, smart agriculture. Então, ele já vem bem para esse tema de agricultura, olha, 4.0, o futuro do farming technology, bem para esse tema de inovação. Então, muda completamente a busca, tá? Então, eu sugiro vocês usarem esse NIR. Caso vocês esqueçam, aqui, importante, tenho dicas de busca. Então, ele vai ensinar você também como fazer. Meus contatos estão à disposição, tá? Eu posso colocar no chat depois. Monize, quero uma busca de relatórios para um segmento muito específico. Um professor, inclusive da Fundação Dom Cabral, já me pediu relatórios sobre pneu para trator agrícola. E a gente tinha, só que é uma busca mais avançada. Então, contem com o meu suporte, tá? E aqui a gente ensina vocês também a fazer, usar o OR, né? Que eu fui usando, olha, ou uma palavra ou a outra, usar o NOT quando tem uma palavra que você não quer que busque, usar o NIR, usar os parênteses, tá? Então, aqui ele ensina vocês a buscarem esses relatórios setoriais. E importante também,
deixar sempre por relevância, tá? Tem aqui alguma dúvida? Não? Não, Monize, você falou que os associados, professor, aí, né, até perguntando o pessoal, os colegas da biblioteca, eles já têm conhecimento dessa ferramenta, dessa plataforma, já foram treinados, Olha, todo mundo já, não é novidade, então, isso não, né? Porque para mim é uma novidade a novidade. expansão, na verdade, que antes vocês só tinham acesso Brasil, agora vocês vão ter acesso global a partir do mês que vem. Mas a gente já fez diversos treinamentos, eu recebo algumas dúvidas dos associados, não sei como que é esse fluxo interno da fundação, talvez a biblioteca também possa, não sei se entra todo mês, se muda associado, mas a gente faz esses treinamentos regularmente, tá, Márcia? Ótimo, Perfeito? muito bom. E aí, para terminar, gente, o último ponto aqui em países. Então, vou clicar aqui em países. A gente também tem informação macroeconômica, tá? Aqui, eu posso mostrar de Brasil, mas também saibam que vocês vão ter isso para Argentina, né? Agora, o mês que vem, a gente já libera. Então, eu tenho algumas pessoas aí na fundação que eu sei que precisa de investimento, está pensando em investir, em abrir frente na África do Sul, em Portugal. Então, vocês vão ter essas informações aí para esses outros países. Vou mostrar o Brasil para vocês, mas saibam que, selecionando o país aqui, isso se replica para todos os países, tá? Então, aqui, olha, principais relatórios. A gente tem tanto um panorama econômico aqui, então a gente vai ter alguns panoramas, as principais notícias, olha, né, do país, os indicadores, então PIB real, nominal, inflação, importação, exportação, taxa de câmbio. A gente vai ter alguns indicadores, mas o que eu gosto muito na aba país são esses relatórios recomendados. Então, eu vou abrir esse aqui só para mostrar para vocês. Esse é da Oxford, tá? Então, vocês vão ter aí, olha, não sei se dá para ver aqui o símbolo da Oxford, porque para mim uso um tampa. Mas aqui você vai ter que essas projeções até 2025 de PIB, de produção industrial, de desemprego, olha, então, desemprego, a projeção é que a nossa taxa de desemprego caia para 8,8 em 2025. E aí, tudo isso é dos economistas da Oxford, tá? E vai tendo todas as análises. Não são só relatórios em inglês, aqui as recomendações são, mas você pode entrar aqui em relatórios e vai ter 4E, vai ter a LCA, olha, cenário macroeconômico em português, a 4E também, radar macroeconômico. Então, aqui também vão ter esses relatórios e projeções, tá? Em português. E, basicamente, é isso. Ficou alguma dúvida, pessoal? O que vocês acharam? Foi interessante? Não foi? Vai ajudar vocês? Marcelo tá Ajuda demais, encantada Monize, lá, vai porque falar. vira e mexe, vem alguém aqui na biblioteca e pede, eu tinha dificuldades para mostrar como é que funcionava a base, e agora eu vou mostrar muito mais. E é isso, espero que tenha esclarecido aí, que ajude você a ajudar os alunos também, mas que seja aí de grande valia para vocês, principalmente com essa expansão, que eu sei que algumas pessoas pedem bastante material, principalmente quando é outros países, a gente tem muita dificuldade, né? Se de Brasil já é difícil, que é em português, a gente sabe qual que é o site do Banco Central Oficial, qual que é... Imagina a gente olhando China, né? Que é tudo em mandarim, PDF. Então, eles vêm aí para agregar nesse sentido, tá? Mas é isso, então, muito obrigada. Obrigada a todos os participantes. Obrigada, Antônio. Muito bom. Obrigada, Viu? gente. Obrigada, Márcia. Verdade. Muito bacana a ferramenta. Obrigada a você. Sandra. Tchau, tchau, gente. Tchau, Boa pessoal. tarde. Muito obrigada. Até Até mais. mais. Até Tchau, amanhã. tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amanhã.